Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui nessa oportunidade para tentar resumir os principais fatos que ocorreram no jogo Flamengo e Volta Redonda, na verdade, Volta Redonda e Flamengo, pelo Carioca de 2023, lá no estádio de Volta Redonda, o Estádio da Cidadania, um nome que, inclusive, merece ser sempre mencionado pela importância e relevância dos valores que, porventura, estiveram ali na concepção do estádio, no batismo do estádio. Um nome bem bacana, Estádio da Cidadania. É o primeiro jogo do Flamengo pós fracasso no Mundial de Clubes da FIFA, e foi um jogo muito importante, porque além de terem acontecido mais coisas do que a gente esperava, né, para um jogo talvez corriqueiro de novo uma pré-temporada, que é o Campeonato Carioca, mas ocorreram coisas interessantes nessa partida. E também cabe destacar que a maioria de nós provavelmente ainda está um pouco, vamos dizer, ressaqueado da não participação do Flamengo na final do Mundial de Clubes, diante do Real Madrid. Então, uma coisa interessante a se destacar de início é que um pênalti no primeiro tempo a favor do Flamengo, o Gabigol perdeu o pênalti. Bateu como costuma bater, e o goleiro de Volta Redonda pegou. Isso pode ser uma boa notícia, porque considerando que o Gabigol perde pouquíssimos pênaltis, se ele perder um agora, talvez esse ano ele nem perca mais. Então, probabilisticamente, dá para dizer que é uma tendência de boa notícia o Gabigol ter perdido um pênalti hoje e isso nem ter atrapalhado o Flamengo de somar 3 pontos. O Flamengo, assim, uma partida como a gente imagina que vai ser a maior parte das partidas do Flamengo em território nacional e talvez de Libertadores. Acredito que 90% das partidas do Flamengo esse ano vão ser parecidas com essa. Em que elas serão parecidas? O Flamengo com a bola, tentando fazer o placar, tentando a vitória, comandando as ações da partida, e o outro time, o adversário, um pouco mais reativo. Vale destacar que o Volta Redonda é a terceira campanha do campeonato. Se terminasse hoje, estaria nas semifinais. É o time do interior melhor colocado. Já teve vitória contra um dos 4 grandes esse ano. Se eu não me engano, já teve vitória contra 2 dos grandes. E já jogou com os 4. Então, Volta Redonda é o terceiro colocado do campeonato e que já enfrentou os 4 grandes. Isso não significa pouca coisa pensando em Rio de Janeiro. Vale destacar que há alguns anos Volta Redonda vem fazendo campanhas interessantes e com times bem montados. O camisa 10 dele, muito bom jogador, o Naninho. A transmissão da Band Esporte elogiou muito o jogador e com razão. Habilidoso, personalidade marcante, assim, se impondo no meio de campo, sem se esconder da partida. Um jogador interessante. Não sei a idade dele. Talvez seja interessante observar para compor elenco. E interessante o time do Volta Redonda, bem montado, bem postado, o Flamengo com a posse de bola. Final do primeiro tempo, o Flamengo ainda toma o gol. O Gabigol perdeu um pênalti, o Flamengo com a bola, mas sem criar muitas chances. Uma bola no travessão do Arrascaeta, uns chutes do Gabigol. O Flamengo toma o gol no finzinho do primeiro tempo, com aquele gostinho de punição, de um pouquinho de injustiça. Não que o Flamengo tivesse sobrando na partida, mas comandando as ações do jogo, já merecendo um gol ou dois, um pênalti perdido. Não deve ter sido fácil o vestiário da partida de hoje, levando em conta todo o peso emocional dessa ressaca do vexame do Mundial, ainda perder um pênalti, começar ir para o intervalo perdendo o jogo. Não deve ter sido simples o vestiário do Flamengo no intervalo. O Flamengo voltou no segundo tempo muito parecido e aos poucos o Vitor Pereira foi soltando mais o time. Então, o meio-campo, que de início estava com Thiago Maia, Gerson, Vidal e Arrascaeta, só ficou Arrascaeta no segundo tempo
e Everton Ribeiro entrou, Pulgar entrou, Cebolinha entrou para jogar aberto, e o Vitor Pereira soltou o time. Soltou o time para ir em busca do resultado, deu certo. O Gabigol se redimiu do pênalti perdido, fez 2 gols, e 2 gols até de uma posição parecida ali do lado esquerdo da grande área. Um passe bacana do Everton Ribeiro, um corta-luz do Pedro, o primeiro gol. Segundo gol, se eu não me engano, a Arrascaeta acha o Gabigol e ele, um pouco pressionado pela zaga, consegue bater no canto. E o Pedro faz o terceiro gol já no fim da partida, já nos acréscimos do segundo tempo. Uma boa trama também, o Cebolinha cruza e o Pedro chega completando. Por que o jogo foi importante? Jogamos contra um adversário difícil, que vem mostrando que tem condições de brigar por vaga nas fases mais agudas do Campeonato Carioca e que vem com um histórico recente de boas campanhas, times bem postados. Eu também não tive tempo de verificar se o treinador é o mesmo, mas o Volta Redonda vem, pelo menos no Campeonato Carioca, mostrando bons resultados. Então, é um time menor, com menos expressão, mas é um adversário que, no âmbito do Campeonato Carioca, merece certo respeito. Inclusive, há de se perguntar por que o Volta Redonda, em alguns anos, não conseguiu ter um êxito maior na Série D do Brasileiro, ou numa Copa do Brasil. De repente, está faltando uma campanha um pouco mais marcante num campeonato a nível nacional para o Volta Redonda começar a pensar em subir de patamar, por que não? Vai se contentar em primeira divisão do Carioca e mais nada? Não acho que o clube está impedido de ter ambição, não, e deve ter. Dito isso, acho que o jogo foi importante porque enfrentamos um adversário respeitado no âmbito regional e bem postado, bem armado, e que reproduziu aquilo que eu entendo que vai ser a maioria das partidas do Flamengo no ano. Um time bem postado, tentando um contra-ataque, tentando achar uma jogada numa reação ali, abrindo mão da posse da bola para tentar surpreender o Flamengo. E um jogo importante porque, tendo em vista a ressaca do Mundial, imaginava-se que poderia ocorrer um certo marasmo, uma certa falta de vontade do time do Flamengo nessa primeira partida pós-mundial. E não foi o que ocorreu. O Flamengo correu, jogou bola. O Gabigol fez questão de abraçar o Vitor Pereira depois do gol, talvez tentando demonstrar apoio do elenco ao treinador. Não sabemos se esse apoio é unânime, não sabemos se o elenco... É difícil saber o que está acontecendo lá dentro. Mas, a princípio, parece que o elenco apoia a permanência do Vitor Pereira e está a fim de jogar bola. Eu achei importante por isso. Mostrou empenho, mostrou dedicação, o time bem postado, buscando a vitória o tempo todo. Eu achei um time mais ágil, mais disposto do que eu imaginei que poderia ocorrer hoje, tendo em vista todo o contexto. O Gabigol, ao final do jogo, fez questão de dizer que é importante a Recopa, que o Flamengo agora tem isso como prioridade, o que me faz achar que contra o Resende no sábado, sendo vice-lanterna, o Flamengo entre com uma escalação preservando a maior parte dos jogadores, que o Vitor Pereira deve começar a partida contra o Del Valle na semana que vem. Uma viagem cansativa para o Equador, um pouco mais longe. Não tem altitude, que eu me recorde, mas já é um cenário de mais desgaste físico. Então, assim, um jogo importante, devido a reproduzir aquilo que a gente acredita que deve ser a maior parte dos jogos do Flamengo na temporada. É importante para mostrar que o time está disposto, talvez um sentimento de dívida. Eu espero que o pacto pelo Tetra da Libertadores seja realmente um pacto bem conversado, bem sedimentado e que seja o objetivo buscado com muita ênfase, com muita dedicação, porque nós somos, sim, um dos principais favoritos para a Libertadores esse ano, e a gente pode terminar o ano jogando de novo o Mundial de Clubes, o que seria uma coisa bem legal mesmo de acontecer.
O Gabigol perdeu o pênalti, foi bom, porque não atrapalhou ganhar o jogo e isso me faz acreditar que ele vai demorar a perder outro. Não foi um pênalti decisivo. Pedro sempre oportuno. Volta Redonda, um grande adversário. O Flamengo volta a ser líder do campeonato com um jogo a menos, que é esse do Resende no sábado de Carnaval. O Gabigol passa a figurar entre os 10 maiores artilheiros da história do Flamengo, com esses 2 gols de hoje, e a gente acredita que ele deve galgar posições mais avançadas aí nesse... Talvez passar o Henrique, passar o Zico não dá, mas passar o Henrique, passar jogadores mais marcantes aí, o Romário, talvez o Gabigol chegue nesses caras, provavelmente. O Dida, né? Vamos ver. Mais 2, 3 anos, é a 5ª temporada do Gabigol. Ele já é o 10º, já está figurando entre os 10 maiores artilheiros da história do Flamengo, o que é muito legal também. Destaque negativo, a atuação do Gerson. Eu diria que começa a ficar preocupante até as atuações do Gerson, porque o cara estava bem lá. Eu não sei se está muito sem ritmo. Essas férias longas me incomodam. E ele vem de férias lá, porque teve férias lá também antes da Copa. Complicado. Não sei quanto tempo demora para a gente ter o Gerson 100%. E eu estou começando a ficar inseguro com que Gerson é esse que voltou para o Flamengo. Não foi barato. Acho preocupante já. Eu acho que já tem um sinal amarelo aí com relação ao Gerson. O DM, a preparação física, tem que dar um parecer sobre a condição de jogo dele, ele próprio começar a dar entrevista, falar que ele está se sentindo bem ou não, porque eu diria que é preocupante a situação do Gerson hoje. Everton Ribeiro veio do banco, entrou bem pra caramba. Eu acho um absurdo o Everton Ribeiro ser reserva no Flamengo. Não pode. No Flamengo, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabigol e o Bruno Henrique, quando voltar, não pode ser banco. Esses caras, o time tem que ser montado em função desses caras. E não falo isso porque eles teriam que ter privilégios, não. É porque são jogadores que há 3, 4, 5 anos, 6 anos vêm jogando bem pelo Flamengo. Quando eles estão bem, o time vai bem. Então, qualquer sistema de jogo, por mais revolucionário que o treinador almeje fazer no Flamengo, seja quem for esse treinador, tem que pôr esses caras para jogar. Me magoa profundamente ver o Everton Ribeiro no banco do Flamengo. Vamos aguardar como é que vai ser o time no sábado. O Resende vice-lanterna. Acho que o Flamengo pode chegar, pegar leve na escalação para preservar o time para quarta-feira. O Gabigol, inclusive, encerrou a entrevista dele no pós-jogo dizendo que o Flamengo precisa dar uma resposta em jogos decisivos. E aí ele fala da relevância e da importância da Recopa. Dito isso, saudações rubro-negras, Mengão sempre, Mengão até depois de morrer. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.